Pai do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais um momento regando vidas. Quero saudá-los com a paz maravilhosa que há em Cristo Jesus nessa segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana e o nosso desejo é que Deus te abençoe nessa semana. Tenha uma semana de paz, de alegria. A partir de hoje, nós estaremos então transmitindo o nosso momento regando vidas através da minha página Pastor Azeredo. Até então nós víamos transmitindo ao vivo pelo nosso perfil Carlos Azeredo, que na sequência nós vamos compartilhar, mas ao vivo então a partir de hoje é na página Pastor Azeredo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, bem-vindo para esse nosso momento regando vidas. Lucas 15, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quero dar um tema para essa reflexão de hoje, da morte para a vida. Da morte para a vida. Nós na leitura do texto nós vamos ver que esse moço, esse texto nos fala que este jovem estava espiritualmente morto, mas que agora ele vivia da morte para a vida. No entendimento deste moço, ele estava mais vivo do que nunca, mas para o pai ele estava morto. Porque esta vida, meus irmãos, de deleites, para Deus não é vida, é morte. Jesus, ele é a vida. E quem não tem Jesus, não vive, apenas vegeta quem não tem Jesus. Para Deus, meus irmãos, estar perdido, estar sem salvação, equivale a estar morto. Há coisas para Deus que para nós está vivo, para Deus está morto. E há coisas que para nós está morto, mas para Deus está vivo. Esse moço aparentava estar vivo, mas para Deus ele estava morto, porque estava vivendo na vida dos deleites, na vida do erro, do pecado. Os irmãos conhecem aquela passagem bíblica daquela jovem filha de Jairo. Para todos ela estava morta, mas para Jesus estava viva. Jesus disse, ela dorme. Porque há coisas que para Deus está morto e para nós está vivo. Tem coisas que para nós está vivo ou está morto e para Deus está vivo. Você lembra da passagem de Jó? Deus prometera a Jó, depois da sua aprovação, dar tudo em dobro para Jó. E Deus deu tudo em dobro, com exceção de duas coisas. Deus não deu mais uma mulher para Jó. Isso prova que Deus sempre entendeu e sempre Deus defende a monogamia, né? Deus não deu mais uma mulher para Jó, não deu uma mulher em dobro. E também Deus não deu o dobro de filhos para Jó. Jó tinha 10 filhos e perdeu os 10. O dobro de 10 seria 20, Deus dar 20 filhos para Jó. Mas Deus deu mais 10 para Jó. Deus não deu o dobro, deu mais 10. Não deu o dobro no nosso ponto de vista, mas para Deus, Deus deu o dobro de filhos para Jó. Porque os 10 filhos que estavam mortos para Jó, para Deus continuava vivo. Porque a morte do salvo não é a morte da separação com Deus. Para Deus, quem está salvo, ele esteja vivo nessa vida ou vivo depois da sepultura. Se nós observarmos, Deus olha e diz assim, bom, Jó agora tem o dobro de filhos, antes tinha 10, agora tem 20. 10 está
vivo comigo, morto para Jó, mas vivo comigo. E os outros 10 estão vivos com Jó. Porque há coisas que para Deus está vivo e para nós está morto. E há coisas que para Deus está morto e para nós achamos que está vivo. O filho pródigo achava que estava vivo, mas para Deus estava morto. Estava morto e reviveu. Da morte para a vida. Porque para Deus, meus irmãos, estar perdido equivale a estar morto. E ser chamado salvo para Deus significa estar vivo. Porque não há vida fora de Deus. Não há vida fora de Jesus. O trecho de Números 11:34 vai dizer o seguinte: dos sepulcros da consciência. Enquanto que o apóstolo Paulo, ele vai escrever, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Paulo disse isso na sua primeira carta a Timóteo 5:6. E olhe bem, e estando vós mortos em vossos delitos de pecados, Efésios 2:1. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, vos deu vida juntamente com ele. Paulo escreve isso aos Colossenses 2:13, porque para Deus, quem está longe de Deus, está nos deleites da vida, está no pecado, equivale a estar morto, porque está morto espiritualmente. E para Deus, estar vivo para Deus é estar salvo. Por isso que, se você estiver salvo em Jesus para Deus, você está vivo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, disse Paulo à igreja de Corinto, não tendes vida em vós mesmos. Paulo vai falar sobre isso lá em Corinto e João vai falar sobre isso em João 6:53. Se nós não participarmos da Santa Ceia do Senhor, se nós não bebemos do seu sangue e não comemos da sua carne, não temos vida em nós mesmos, porque a vida está em Jesus. Provérbios 21:16 diz o seguinte: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Longe de Deus não há vida, não há morte. Assim como o peixe fora da água não tem vida, nós fora de Deus não temos vida. Em Deus vivemos, em Deus se movemos, em Deus nós, meus amados irmãos, sobrevivemos. Não há vida fora de Deus. Provérbios 15:24 vai dizer o seguinte: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então, a vida está em Deus. Nas Escrituras, irmão, nós vamos aprender que Deus, ele é a origem de toda a vida. Que em Deus, e que estar alienado de Deus, afastado de Deus, equivale à morte espiritual. Por isso que aquele pai disse, esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, da morte para a vida. O verdadeiro, quem ouve as palavras, a minha palavra, disse Jesus, passou da morte para a vida. A verdadeira morte, irmão, só ocorre quando a alma se perde. Essa é a verdadeira morte. Veja bem, você que nasce uma vez, você morrerá duas. Mas para quem nasce duas vezes, morrerá uma só. Quem nasce uma vez, morre duas. Por quê? É aquele que nasce o nascimento natural, que todo ser humano nasce. Ele nasceu só essa vez. Ele vai morrer duas. A primeira morte é a morte física. Morreu fisicamente. A segunda morte que morre, para quem nasceu só uma vez, é a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Mas para quem nasce duas vezes, morre só uma. Como assim, pastor?
quem nasce do nascimento natural, todo ser humano vem à vida, nascimento natural, é o primeiro nascimento. O segundo nascimento, a Bíblia chama de nascimento espiritual. É quando você nasce em Deus, você se converte, se torna uma nova criatura, você nasce em Deus. É o nascimento espiritual. Quando você nasce pela segunda vez, é quando você é vivificado espiritualmente. Você sai da morte espiritual para a vida espiritual, nasceu espiritualmente. Então tu nasce fisicamente e nasce espiritualmente. Tu vai morrer só uma. Só vai morrer a morte física se você morrer antes do arrebatamento da igreja. Mas você nunca morrerá espiritualmente, porque estará eternamente com Deus. Quem nasce duas vezes, morre só uma. Então você que já nasceu e está me assistindo porque você vive, você precisa nascer espiritualmente. Você precisa deixar que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, entre em você e traga vida espiritual. Da morte para a vida. Nós observamos, irmãos, que aqui esse emprego que nós fizemos aqui dos termos vida e morte, ele é muito superficial, simplesmente quando nós só citamos. Falamos de alguém que morreu e sentimos profundo simpatia por tal pessoa. Mas na realidade é essa tal pessoa que veio morrer, ela acaba de dar início a outra existência. A outra existência. Enquanto que nós aqui, ainda da terra dos mortos, o chamado morto aqui, irmãos, está aprendendo a real significância, o real significado da vida e de tudo quanto nele existe. Então, esta manhã, quero dizer para você que existe vida após sepultura, existe vida após cruz do sepulcro, da sepultura, existe vida. E essa vida é a verdadeira vida. Jesus disse, eu vos dou vida, e essa vida é uma vida em abundância. Da morte para a vida, é a reflexão desta manhã. O filho pródigo estava morto e reviveu, e foi feito festa. Que Deus te abençoe, que você possa neste dia dizer, Deus, eu preciso da vida espiritual, porque essa me garantirá uma vida eterna com Deus. Vamos orar? Glorioso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra, que esta manhã nós refletimos, que vida é para quem está no Senhor. Vida longe do Senhor não é vida, a pessoa vegeta. Mas que esta oportunidade o Senhor nos ajuda a nós nascermos de novo. Quem não nascer da água do Espírito não poderá herdar o reino dos céus. Foi isso que o Senhor disse, Senhor, para Nicodemos, que precisamos nascer de novo. E o nascer de novo não é voltar ao ventre da mãe, não, mas é nascer da água e do Espírito, é o novo nascimento no Senhor. Nos ajuda, Jesus, a vivermos uma vida física saudável, com saúde, com bênção, mas a vida espiritual, que é essencial, a mais importante, possa estar forte em nós, que possamos estar vivo no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida de tal maneira que quando nós partimos desta vida para a vida eterna, nós possamos ter a certeza de que viveremos eternamente com o Senhor. Deus, que esta manhã o Senhor traga pessoas da morte para a vida e que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus. Nos dá uma semana de paz. Abençoa, Senhor, para quem está saindo para o trabalho, para quem já está trabalhando. Eu oro por quem está se preparando para ir para suas atividades. Guarda, protege. Quem está pegando trem, quem está pegando o Senhor Uber, quem está, Jesus, pegando o ônibus, o avião. Senhor, quem está indo de bicicleta, de moto, de carro, ou até mesmo a pé indo para o trabalho. O Senhor guarde, o Senhor abençoe, o Senhor proteja. Abençoa as nossas crianças, adolescentes e jovens que estão, talvez hoje, nesse momento, no meio de transporte, indo para a escola. Guarda, abençoa os meios de transporte coletivo, Senhor, que transporta os alunos para as escolas. Guarda, abençoa, protege, cuida das nossas crianças.
Livra, Senhor, da violência do trânsito. Protege todos. Deus, livra de todo mal. Senhor, neste dia, eu rogo que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada família, cada lar que está me assistindo ou que irá me assistir, protegendo, abençoando, nos dando paz no coração, nos dando alegria em te servir e fazemos a tua vontade. Deus, é no nome do Senhor que eu intercedo nesta manhã. Amém. Amém, meus irmãos. Olha aí, estamos chegando ao tempo da nossa live. Quero saudar aqui a irmã Rosalete Amaral Matos. Ela é de Condor. Deus lhe abençoe, esposa do evangelista irmão Joisé de Matos, que é o vice-presidente da igreja ali em Condor. A saudação para eles. Sônia Pinheiro está nos assistindo. Olha aí, que bom, Sônia. Pastor Cristiano de Sá, que bom. Deus abençoe. Pastor Leonel Assis de Lima, um amigo, também deve estar lá em Condor nos assistindo. Uma alegria, pastor Leonel. E a todos os nossos irmãos, amigos do Face. Essa página Pastor Azeredo, a partir de hoje, é através dessa página que estamos transmitindo o nosso momento Regando Vidas. Que Deus te guarde, que Deus possa trazer todos da morte para a vida, e a vida em abundância em Cristo Jesus. Uma boa semana, voltamos amanhã, permitindo Deus, com o momento Regando Vidas, das 7h45 até as 8h. Um bom chimarrão a todos vocês e um bom dia na paz do Senhor.